E esse texto está em Lucas capítulo 7, dos versículos de 11 até o 17, que diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Disse Jesus: Jovem, eu lhe digo, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este culto e por essa oportunidade. Muito obrigado pelas leituras da Tua palavra que já fizemos. Muito obrigado pela oportunidade de cantarmos louvores ao Senhor. E também te agradecemos pela oportunidade de lermos mais uma vez a Tua palavra e vamos meditar nela. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie para que possamos compreendê-la e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes precisamos lidar com essas situações difíceis que eu mencionei logo no início aqui. Às vezes você precisa visitar alguém e você não tem o que falar para a pessoa. Às vezes você precisa chegar-se perto de uma pessoa que está numa dificuldade e você não sabe como. Às vezes você está muito alegre e não percebe a tristeza do outro e vai até o outro e começa a contar suas alegrias e o outro não quer nem saber disso. Ou ao inverso, você está muito triste, uma pessoa chega perto de você e começa a contar as alegrias e você fica desesperado. Nós passamos por situações difíceis, por encontros difíceis na nossa vida. Muitas vezes nós temos dificuldades de nos relacionarmos com as pessoas, de nos aproximarmos das pessoas. O texto que lemos, nós temos aqui relatados 3 multidões. 2 a gente percebe claramente, e uma terceira a gente vai ver daqui a pouco. E hoje pela manhã, na escola dominical, nós tivemos um estudo sobre relacionamento e percebemos como é complicado a relação com pessoas. Mas essa complicação se explica. E a gente vai chegar nessa situação. O Éden. Se nós pararmos para analisar o que era o Éden era Deus se relacionando com o casal. Deus vinha ao encontro do casal, conversava com ele. Eu fico imaginando a cena. Um relacionamento, o principal relacionamento que Deus quer é esse relacionamento com Ele mesmo. Mas o homem escolheu desobedecer a Deus. Em um desses encontros, Deus disse: não coma daquele fruto. Só isso. O resto você pode fazer o que você quiser, menos aquele fruto. E o homem escolheu comer. Daí para frente, os relacionamentos entre o homem, a humanidade e Deus foram corrompidos. Por isso, a dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas. Às vezes queremos ficar no nosso canto. Às vezes somos egoístas mesmo, porque não queremos nos envolver. Melhor ficar aqui e ele lá. E isso acontece em todas as áreas da vida.
e até mesmo dentro da igreja. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. A presença de Jesus, ela impacta as pessoas, mas a não presença de Jesus causa esse tumulto que a gente observa no planeta todo. As dificuldades que nós temos em todo o planeta. Mas quando há a presença de Jesus, há um impacto. E quando nós começamos a ler o versículo 11, a gente precisa esclarecer algumas questões, algum contexto aqui, para a gente entender bem essa passagem. Logo depois. Por que Lucas começa esse texto dizendo logo depois? O que vem antes desse texto? Aquela história do servo do centurião. O servo do centurião estava à beira da morte, ainda não havia morrido. E o centurião pede a Jesus que vá até ele, mas Jesus não vai. Mas o servo é curado. Lucas, ele é muito detalhista. A gente percebe aqui que Jesus não precisou ir até o servo do centurião e ele foi curado. Aqui, o jovem havia morrido. E Jesus se encontra com essa mulher. E a gente vai ver esse impacto. Outra coisa que a gente precisa entender no texto é que nós temos duas multidões aqui, relatadas, que a gente consegue perceber. Uma multidão que acompanha Jesus, alegre, porque vendo os feitos de Jesus. Jesus, a esse momento do seu ministério, é famoso. Uma multidão seguia Jesus. Além dos discípulos, uma multidão alegre, feliz, querendo alguma coisa. Muitos estão no meio da multidão querendo alguma coisa, mas estão admirados com tudo o que está acontecendo com Jesus e o que ele está fazendo. E a outra multidão, cabisbaixo, triste, saindo da cidade por causa do enterro de um jovem, de uma mulher viúva que perdera o seu único filho. Imagine a situação dessa mulher no primeiro século. O ganha-pão masculino não havia mais. Não tinha marido e não tinha um único filho. Não havia muitos empregos para mulheres no primeiro século. Viúva e sem nenhuma renda. Imagina a tristeza desta mulher. E era uma mulher famosa. Apesar no primeiro século havia um contrato, contratavam pessoas para chorar no enterro, mas uma multidão acompanhava essa mulher, saindo da cidade, porque era proibido enterrar dentro da cidade. E essas duas multidões se encontram na porta da cidade. É um outro detalhe bem interessante que Lucas registra. O que acontecia na porta da cidade? Uma terceira multidão estava ali, fazendo os seus negócios. Comprando, vendendo, conversando. Olha o impacto que esse encontro de Jesus com essa mulher traria a essas três multidões. A que acompanhava Jesus, a que acompanhava o enterro e a que estava ali, simplesmente vivendo as suas vidas. A presença de Jesus vai impactar não só essa mulher, mas vai impactar também essas multidões. E aí nós entramos nessa história surpreendente desta viúva. No versículo 13, Jesus se compadeceu dela. Diz-nos o texto: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Pense nisso. Você está enterrando o seu filho. E alguém chega para você e fala assim: não chore. Eu fiquei pensando nisso.
eu fiquei imaginando a mulher olhando para Jesus. Se ela conhecia Jesus ou não, a gente nunca vai saber. Eu fico pensando assim, como assim não chorar? Olha a minha situação. Não tenho marido e perdi meu único filho. Percebe como as relações, elas são complicadas? Como você diz para uma mãe que perdeu seu filho, não chore? Como você diz para um pai que perdeu o seu filho, não chore? Uma pessoa que perde o seu ente querido, não chore. Uma pessoa que está desesperada financeiramente, calma. Percebe como é complicado as relações? Jesus chegou para essa mulher e disse, não chore. Mas era Jesus. E logo em seguida, Jesus toma uma atitude que um judeu não poderia tomar. Ele toca no morto. Ele toca no caixão. Um judeu, se tocasse no morto, ele teria que passar por cerimônias de purificação. O cortejo parou. Lucas não explica se parou porque, gente, um judeu tocou, ou se Jesus era famoso. Jesus, nunca vamos saber. Mas o fato é que Jesus tocou no caixão. Essa versão diz caixão, a minha diz morto. E o cortejo parou. Diz no verso 14 e 15. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. É muito interessante Lucas registrar isso depois do episódio do centurião. Porque no episódio seguinte, Jesus manda os discípulos de João falar assim, vai lá, pode falar que eu estou curando e que eu ressuscitei. Jesus precisava ressuscitar. É muito interessante a gente estudar Lucas, não só a perícope, mas o que vem antes e o que vem depois. Mas o que vem depois é a história para vocês lerem em casa, entender o que eu estou dizendo. Mas Jesus manda o jovem levantar. E o versículo 15. Ele se levantou, sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. A RA diz o seguinte, restituiu. Restaurou a vida daquela mulher. Não só entregou, mas restituiu. A situação dela mudou. Agora ela poderia descansar, ficar feliz. Mas lembram da multidão? Imagine os alegres acompanhando Jesus, pararam. Os tristes acompanhando a mulher, parou. E é na porta da cidade, Lucas registra isso, foi na porta da cidade, a multidão olhando. A presença de Jesus, ela não restaura só a vida das pessoas, mas ela toca multidões. Ela toca as pessoas. E aí um fato interessante em Lucas, nesse texto, é que Lucas registra que a graça de Deus na vida daquela mulher não foi pelo fato de ter ressuscitado o menino, mas é muito mais do que isso. Toda a vida daquela mulher foi transformada. E às vezes nós costumamos a pensar no fato em si, naquele acontecimento pontual. Esquecemos de mencionar que a graça de Deus, ela é abrangente. E a gente vai ver isso mais para frente nos outros versos. Olha o verso 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a quem? A Deus.
Jesus é chamado de Senhor aqui, tá? Por Lucas, pelo escritor. Um pouco mais nos textos anteriores, a gente vê que o Senhor. E é a primeira vez que Lucas chama Jesus de Senhor, porque as falas anteriores, nos outros textos, um homem chamando Jesus de Senhor. Mas é a primeira vez que Lucas chama Jesus de Senhor, e Jesus, de fato, foi o Senhor sobre a morte. E agora Lucas registra algo interessante, e o pastor Giovanni dizia uma frase: leia Lucas e desconfie de Lucas. Analise Lucas. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Porque quem era Jesus para a multidão? Olha na sequência. Um grande profeta se levantou entre nós. É assim que eles viam Jesus. A graça de Deus foi sobre todas as multidões, e todos reconheceram o poder de Deus naquele encontro surpreendente. Deus interveio em favor do seu povo. A RA usa o termo visitou. Visitou. As pessoas não estavam louvando a Jesus, que também é Deus e sabemos disso, mas louvavam a Deus. A graça foi derramada sobre todos que estavam presentes. E aqui a gente tira um grande ensinamento para nós. Quando nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, os nossos relacionamentos entre pessoas é natural. Eles acontecem, você não precisa fazer nada, forçar a barra para nada. O seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, as suas experiências com Deus vão tocar pessoas. E a graça de Deus será derramada sobre as pessoas. A graça de Deus sobre aquelas multidões fez elas exclamarem e exaltar o nome de Deus, por causa de um fato pontual. Aquela mulher foi restaurada. Então isso é interessante nós entendermos, que nós, quando buscamos a Deus e somos abençoados por Deus, as pessoas estão vendo isso. E há esse testemunho, e as pessoas vão chegar perto e vão querer saber o que está acontecendo. A presença de Jesus traz mudança de vida e traz salvação. Aquela mulher foi restaurada, a sua dignidade. E com certeza, pelas expressões de Lucas, a salvação veio naquele dia para muitas pessoas que reconheceram realmente o poder de Jesus sobre a vida, não só daquela mulher, mas de todos que aconteceram, de tudo que Jesus fazia ao longo do seu ministério. De igual forma, hoje, nós podemos dizer que Deus se compadeceu de nós e visitou o seu povo. Ele esteve presente entre nós através de Jesus Cristo. Ele andou no meio de nós, restaurando a vida e trazendo salvação a nós. E nós temos que anunciar isso, porque o verso 17 nos diz o seguinte: essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Quem espalhou essa mensagem? As pessoas. E nós temos que espalhar essa mensagem. Tem um texto de Mateus que eu vou ler aqui. Mateus 9, 36 a 38. E Jesus, movido de compaixão, deu uma ordem. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então
se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Somos nós os trabalhadores. E precisamos divulgar essa mensagem, espalhar essa mensagem. Essa é a nossa missão aqui neste mundo. Espalhar essa mensagem. É assim que acontece quando você está cheio do amor de Jesus. Você se aproxima das pessoas e conta essa bela história. E nós só podemos nos aproximar de pessoas intencionalmente com o desejo de falar sobre a salvação e sobre o Evangelho de Jesus se nós tivermos intimidades com Jesus.